Aqui no Movimente, este que é o maior evento de educação de Minas Gerais. E sem o meu querido parceiro Bruno Lira. Bruno está nos bastidores do evento, buscando as autoridades, fazendo entrevistas. Logo, logo vocês terão aí cortes com todos esses entrevistados. Pessoas importantes que movimentam a educação do nosso país. E falando em pessoas que movimentam a educação do nosso país, nós estamos aqui com o Felipe Baldi, correto? Correto. Fundador da Tangram. E ele fala de algo que eu sou apaixonado: educação financeira. A gente que vem de um outro mundo, não um mundo pedagógico, Felipe, às vezes somos mal compreendidos no processo, onde a gente fala que o negócio, desenvolver estratégias para o negócio, parece que estamos querendo vender educação. Mas não existe a educação se não houver o conhecimento financeiro, porque toda máquina é movida a dinheiro. Bem-vindo ao nosso podcast. Aí sim, gostei disso, hein? É legal. Aqui é sobre experiência. É sobre experiência. Né? De vez em quando acontece umas coisas, a gente tem uns cortes rápidos. A gente tem aquele momento onde, sabe, você vai lá e... Vou nada. Então a gente brinca. O Felipe também, a gente tem um podcast chamado Masscast, que na minha opinião é um dos maiores podcasts do país, voltado também para educação. Não somos concorrentes, somos parceiros, eu acho que isso é muito importante. Felipe busca parcerias em São Paulo, por todo o país, Rio de Janeiro. A gente tá em Minas, mas a gente chega lá. Meu amigo, me conta como é que surge a Tangram e como é que o Felipe, um químico, vem cair na educação. Pô, história é boa, história é longa, história da minha vida. Mas eu vou começar contando essa história de uma forma que está muito atrelada à forma como você trouxe aqui, que todo negócio precisa de dinheiro para se sustentar, né? O que aconteceu foi que eu, que sempre estudei em escola pública, meus pais não fizeram faculdade, sempre viveram endividados, e essa é uma realidade de 80% das famílias brasileiras. Eu percebi desde cedo que meus pais sempre foram muito trabalhadores, cara. O brasileiro é trabalhador. O ponto é que os brasileiros normalmente, por não ter educação financeira na escola, não aprender isso dos seus pais, que também não foram alfabetizados financeiramente, eles acabam tomando decisões financeiras muito ruins. E eu vi os meus pais trabalhando muito, mas sempre brigando por conta de dinheiro, cara. E, cara, assim, brigas feias. Sem entrar em detalhes aqui, se é que você me entende. E eu sofria muito vendo os meus pais. Então, eu lembro que eu saía de Itabirito todo domingo, de carro com meu pai, com as malas naquela parte de cima do carro, indo pra Feira do Mineirinho, vendia ali com meus pais bijuterias, voltava pra casa contando as notas que a gente tinha vendido no dia. Eu achava que esse dinheiro que eu tinha feito ia fazer com que meus pais parassem de brigar por conta de dinheiro. E isso não aconteceu. Sempre meu pai tentava empreender, as ideias eram muito boas, vendia, mas era uma bagunça financeira e meus pais faziam uma bola de neve. E eu ficava muito mal por conta disso. Tanto que quando eu ganhei minha primeira medalha de ouro numa Olimpíada Brasileira de Matemática, e recebi a medalha do presidente, ganhei na época do governador R$5.000, pô, R$5.000 em 2020 anos atrás era muita grana. Cara, peguei esse dinheiro, e sabe o que eu fiz? Cara, dei metade pra minha mãe pagar as dívidas, dei pra ela e metade eu emprestei pra minha mãe, né? E depois depois de alguns anos, ela comprou um notebook pra mim, que era meu sonho. Mas eu sofria muito, porque eu via os meus pais tomando decisões financeiras muito ruins. E aí eu entendi desde cedo que a educação seria a única forma de realmente transformar a minha vida, porque eu não queria ser pobre. Eu não queria passar pelos mesmos perrengues financeiros que os meus pais passaram, né? E na época, meus primos, eles estudavam no Colégio Batista Mineiro aqui, em BH, e eu pegava os livros da minha prima para estudar. A gente era do mesmo ano. Porque eu não tinha uma qualidade de educação boa, porque eu estudava em uma escola sempre pública, né? Sempre municipal, etc. E aí, cara, eu percebi que, cara, a educação seria a única forma de realmente transformar a minha realidade. E a partir de então, eu que não era um cara que tinha facilidade em aprender, porque eu repeti o pré, eu sempre gosto de falar isso. Minha mãe repetiu de ano porque eu sofria muito, porque eu tentava fazer as continhas na escola, tentava ler e os meus amigos conseguiam, eu não, eu sempre fui muito competitivo, cara, e eu ficava muito mal por conta disso. E eu fui entendendo que eu não era o mais inteligente, mas eu sempre falava, mas eu era o cara mais esforçado. Então eu sempre fui um cara muito esforçado em tudo, assim. E desde cedo isso
quando eu era criança eu achava que isso era ruim, não ser inteligente. Eu ficava puto com minha mãe. Mãe, pô, mas eu não sou inteligente, assim, não falava nada. Mas, cara, a melhor coisa é você ser esforçado. Porque quando você sabe lidar com desconforto, sabe passar por situações difíceis, você pode aprender qualquer habilidade. Concordo. E disciplina, nós estamos aqui com o Cristiano Ronaldo das finanças, não era o melhor e com muito treinamento se tornou um monstro. E eu falo que o grande desafio do brasileiro não é a falta da possibilidade da construção de uma boa receita, é de como gerir essa receita. O SPC ele tem um dado que em torno de 29% dos jovens entre 18 a 21 anos, eles iniciam a vida ali adulta já devedores. Não entendem o processo de tomar o crédito, de como utilizar o cartão de crédito, e eles acabam se afundando nos primeiros anos de vida, o que dificulta muito o processo de evolução ao longo dos anos. Muitas famílias, no desejo de empreender com boas ideias, com boas intenções, utilizam o CPF do filho. Quantas histórias eu conheço parecidas com essa? Que o filho não consegue se reerguer nunca mais porque teve um pai que não teve educação financeira estruturada e que comprometeu não somente a história dele, mas a história do filho. Nós temos que mudar a educação financeira desse país. Me conta agora, como é que o Tangram pode fazer isso? Eu acho que a gente tem... você falou uma coisa muito legal antes da gente começar aqui, que você falou assim que no começo tudo que você criou relacionado à educação foi muito baseado nas experiências porque você não visava lucro. Sim. Pode parecer contraintuitivo porque na verdade uma empresa precisa de lucro para se sustentar. Mas quando a gente realmente está comprometido em uma missão, em uma causa de fazer algo que presta para a educação, acho que foi sempre essa visão que eu tive de construir alguma coisa para os estudantes que eles realmente estivessem interessados. Então, putz, eu era engenheiro químico, cara, tava bem, e quando eu entendi até que eu ganhando mais dinheiro eu não seria mais feliz, eu falei, cara, eu quero construir alguma coisa que realmente me dá orgulho, onde eu possa deixar o meu legado. E foi a educação que mudou a minha vida, então eu quero fazer isso para a educação. Então, nos primeiros anos, né, da empresa, do Tangram, eu fiquei muito dedicado a construir um produto que funciona. E até hoje, eu tô ali, cara, nas escolas, assim, claro que não no mesmo tempo de dedicação, porque hoje temos, né, um time maior, mas muito obcecado por construir alguma coisa que seja envolvente, interessante para o aluno. E, claro, permita o professor aplicar de uma forma prática, porque o professor sempre tem que comprar a ideia primeiro. E aí, assim, ao longo dos anos, a gente criou um programa gamificado de matemática e educação financeira, em que os professores, mesmo em escolas públicas, mesmo não tendo repertório, mesmo não tendo uma obrigatoriedade de implementar aquilo, eles implementam a educação financeira porque eles conseguem perceber que a matemática ganha vida, ganha sentido para o aluno fica mais engajado, e o professor que realmente é diferenciado, que é inovador, que realmente entende que a escola não é apenas um lugar para preparar o aluno para o vestibular, mas para a vida, ele fala, cara, eu quero ter o Tangram na minha escola. E eu acho que o Tangram é só uma ferramenta, cara, que o professor utiliza para cumprir a sua missão de preparar o aluno para a vida, né? Porque acho que, assim, nos últimos anos é um trabalho muito grande, de você pensar num currículo, pensar em aulas surpreendentes, aulas que geram experiência, em que o aluno ele consiga perceber de uma forma muito clara que toda ação que ele toma, né, vai impactar lá. Ele tem um extrato bancário, o extrato de Tangrams, então ele faz simulações de compra, simulações de investimento, ele vai respondendo na plataforma gamificada as perguntas, ele vai tendo uma devolutiva imediata se ele acertou, se ele errou. E aí a gente foi, ao longo do tempo, percebendo que não, mas o aluno ele tá só passando as perguntas. Então, na hora que ele vai ler a justificativa, a gente quer que ele aprenda jogando. Ele vê uma experiência, ele vê um jogo, né? A gente utiliza, não é um jogo, mas a gente utiliza estratégias de jogos para engajá-lo e deixá-lo interessado. Então, ele vai resolvendo as perguntas, ele vai tendo uma devolutiva. E aí, se ele não ler a justificativa, ele não vai conseguir responder as próximas perguntas. Entendi. Então, a gente vai fazendo com que essa narrativa, essa storytelling seja interessante, envolvente para ele. Eu não vou perguntar para ele aqui, o que é inflação? Não, eu vou falar do pão de queijo da escola. Por que o pão de queijo da escola, pô, tá mais caro agora? Legal. Sacou? Eu não vou perguntar pra ele ali, do nada, ele tinha 500 balas e perdeu, ele comprou 500 balas. Pô, o Joãozinho não compra 500 balas, porque isso não faz parte da realidade dele. Mas eu vou perguntar por que essa água aqui custa 10 tangrams, qual que você prefere comprar aqui? Eu tenho essa garrafinha aqui que custa 10 tangrams ou essa aqui que custa 15 tangrams e eu tenho 20% de desconto?
Ele foi calcular 10% de 15 é 1,50, 20% é 3. 15 menos 3 dá 12. Pô, eu prefiro comprar essa daqui sem desconto, porque é 10. Isso aí. E aí, ao invés de ser debitado 12 tangrando no saldo dele, vai ser debitado 10. E essa consciência econômica da compra por impulso, esse trabalho também acaba entrando num trabalho socioemocional aí, né? Os disparos dos gatilhos mentais, o que te movimenta. Isso também tem no material? Com certeza, porque no fim do dia, eu gosto muito de falar que tem a parte da matemática, mas matemática é uma ciência exata, é cálculo, é número, aplicação de fórmulas, e educação financeira é sobretudo comportamental. Porque se não fosse assim, a gente não teria professores de matemática, a gente não teria a gente não teria engenheiros endividados. Né? Se fosse tudo pelo racional, não seria. Se fosse pelo racional, se fosse pela ciência exata. Então, a educação financeira é comportamental. Então, a gente traz essa parte do comportamento, que é muito legal, por exemplo, na hora que ele está fazendo essas escolhas, de qual vale mais a pena comprar. Mas nosso objetivo é levar esse aprendizado, e isso, cara, é feedback das famílias, dos alunos também, porque quando os alunos vão no supermercado, eles param e analisam, cara, vale mais a pena comprar esse ou esse. Entende? Então tem uma parte ali de aplicação da habilidade, mas num contexto que faz sentido pro estudante. Porque é comportamento, quando ele está indo lá e fazendo a melhor escolha. Quando ele tem a simulação de investimento lá, ele vai fazer eventualmente isso na vida dele, ele vai analisar os cenários para aquele dia, porque os cenários mudam, né? E ele entendendo que mais importante do que saber qual que é a melhor decisão comprar, eu preciso disso? Eu quero isso ou eu estou sendo influenciado porque o mundo, os influenciadores... É o meio social que está me fazendo comprar isso. Mas você trouxe um ponto muito importante. A família. Nós somos produtos do meio. Né? Eu gosto muito dessa frase, né? Apesar de boa parte achar que não é bem por aí, mas me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és, meu caro colega. E aí, a família influencia muito nisso. O Tangram, além de ensinar o aluno, ele tem esse envolvimento com a família? A gente foi aprendendo nesses últimos anos que a família precisa se envolver. Então, a gente... para as escolas, a gente tem uma plataforma, né, gamificada de educação financeira, e uma vez por semana a gente tem as oficinas. E a gente faz questão de sempre existir, de colocar um envolvimento com as famílias, para que, inclusive, exista primeiro essa aprendizagem visível para os pais. Então, para a escola é interessante no sentido de, é um diferencial competitivo, e os pais precisam saber disso. É um diferencial da escola, que a escola não está preparando apenas para o vestibular, mas para a vida também. Mas muitas vezes, o que é legal dessa geração mais nova, talvez a gente também fosse assim, eu não lembro, mas o aluno ele aprende um pouquinho ali sobre investimento, e ele já se acha o investidor. Ele já se acha que sabe muito mais de finanças que os pais. Então, os pais acabam aprendendo muito com os filhos também. Não só por conta dessas tarefas que a gente coloca que envolve a família, mas porque é um conteúdo que às vezes o aluno passa a dominar mais do que os pais, porque os pais são analfabetos financeiros. Então, existe sim essa troca, né? E muitas vezes os pais são resistentes, porque meu pai mesmo falava pra mim que dinheiro não é assunto de criança. Meu pai fazia várias burradas financeiras, né? Por isso que os negócios dele acabavam não dando certo. E eu acho que eu empreendo hoje, acho que muito fui... Quando eu era criança, eu falava assim, cara, eu quero empreender, quero mostrar pro meu pai que eu tava certo e tava errado. Porque meu pai fazia muita coisa errada. Gente, a hora do troco é um negócio doído, viu? Cuidado. Mas entendo esse ponto de vista. E eu gosto muito de trazer a família no ponto de a criança precisa saber o que é que está acontecendo. Ela precisa entender o custo do processo da educação. Porque a educação, querendo ou não, seja ela pública ou privada, ela tem preço. Não estamos discutindo valor. É realmente preço, porque envolve recurso financeiro. E em casa as famílias não costumam a conversar com os filhos sobre o preço das coisas. Né? Qual que é a troca que eu estou fazendo, o que eu preciso renunciar para você estar em uma escola. E o aluno tendo essa oportunidade de entender essas trocas, talvez ele comece a fazer as escolhas melhores. Sabe? O que eu preciso renunciar? Eu preciso, um pai, eu vou renunciar a pizza do final de semana, mas meu filho vai ter um curso de idiomas. O quanto isso vai interferir na vida do meu filho no futuro. E se a gente permitir a criança participar desse processo, meu filho, olha aqui a conta da CEMIG, vem cá, deixa eu te mostrar a conta de energia elétrica. Como é que é? Se você tomar um banho objetivamente e a conta cair aqui todo mês R$15, ao final do ano, sabe o Natal?
vamos incrementar aqui R$130 no seu presente de Natal? Ou, quem sabe a gente não guarda esse dinheiro e investindo, vamos ter ali um percentual de retorno que no futuro você pode ali, aos seus 18 anos, ter uma condição de fazer algo interessante. Eu falo muito sobre isso. Mas como é que você está enfrentando essa barreira? Porque socialmente os pais não conversam com os filhos. Como é que o Tangram aborda essa dificuldade que é de trazer a conversa financeira para a mesa? Tem esse trabalho para ser feito? Tem essa conversa? Hoje nas escolas, inclusive algumas escolas que acabam contratando o Tangram, existe uma formação até de pais. Legal. Então o que a gente faz? A gente tem às vezes uma palestra comigo, meu sócio, outras pessoas do time fazem na escola de formação com os professores, nesse momento com os estudantes, e a gente também oferece dentro do nosso programa essa formação com os pais, porque os pais também precisam se conscientizar, né? E para além também de alguns desafios que a gente tem, um desafio que veio aqui na cabeça que a gente já fez, que foi muito legal, foi da gente gamificar a experiência do impacto do conhecimento do aluno em casa. Então, a gente já premiou, por exemplo, em Tangrams, os alunos que conseguiram diminuir a conta de luz que você trouxe aqui. Olha que legal. De um mês para o outro. Então, ele se esforçava, ele queria que ali o valor da conta de luz diminuísse para que ele conseguisse mais Tangrams. Então, ele ficava assim, e cara, ele ganhava mais Tangrams, entendeu? Que era o modo do jogo, que não tem valor em troca em reais. Sim. Às vezes, normalmente, uma vez por mês, o aluno premiado, ele ganha um gift card, mas assim, era muito mais sobre essa conquista, né? Ele conseguir liderar uma mudança dentro da própria casa. Mas você imagina como é que é pro pai isso? Não, eu tenho um objetivo aqui, pai, que é diminuir a nossa conta de energia. Se meu filho falar isso pra mim, gente, eu vou bater palma pra essa escola o resto da minha vida. Então, a escola tem que perceber o valor nisso. Agora, a relação da escola, como é que é a aceitação das escolas em relação a essa cultura que normalmente, escola, quando a gente fala de dinheiro, ainda existe a cultura de a educação não é comercializável. Como é que é essa relação da escola com o projeto? Como é que você faz essa abordagem? Como é que você cria a proposta de valor para a escola? Eu acho que assim, tem essa visão da escola, né? Quando a gente olha para a parte interna da escola, dela entender que ela precisa ter lucro, educação não vive só de propósito, embora eu acredito que só empreender na educação que realmente tem propósito. Porque se não poderia empreender em outras áreas, acho que seria mais fácil. Mas olhando pro... Concordo, viu? Concordo. Tem lugar mais fácil para trabalhar do que educação, concordo. Educação. Mas eu acho que, assim, ao mesmo tempo, é um privilégio muito grande empreender na educação. Porque existe espaço para ganhar dinheiro e existe espaço também para se realizar como pessoa. É isso. Então, acho que eu só empreenderia na educação ou no esporte, que eu também sou um grande fã. Mas acho que a minha missão pessoal é empreender na educação mesmo. Acho não, tenho certeza. E aí, cara, assim, respondendo a pergunta diretamente, acho que parte desse princípio, né, acho que falar sobre dinheiro ainda é tabu, né, as pessoas, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que a gente vem desconstruindo esse caminho e mostrando muitas vezes para a escola que, quando a gente fala de educação financeira, não é só para quem tem dinheiro, não é só sobre investimento. Não, cara, vamos partir aqui que é gastar menos do que ganha. Né, e é super importante, assim, quando eu falo, pensando no propósito, né, da Tangram, cara, eu quero ganhar muito dinheiro na Tangram para me possibilitar criar mais coisas. Entendeu? Ontem eu estava vendo, cara, um podcast, eu até esqueci, acho que era do Caio Carneiro, alguma coisa assim, e ele estava falando sobre o que realmente, qual a nossa semelhança com Deus. Quando a gente fala Deus, o Criador. E a nossa semelhança, o que basicamente nenhum outro ser vivo, o que a gente faz, que nenhum outro ser vivo faz, é criar coisas. E aí o entrevistado estava falando, cara, porque você pode pensar ali numa abelha, você pode pensar numa casa do João de Barro, João de Barro, né? João de Barro. Ele cria, mas ele está, na verdade, replicando, ele não está criando nada novo. A nossa semelhança com Deus é poder criar. E o que me dá, cara, o que eu acho mais gostoso em empreender é poder criar essas experiências que a gente estava falando e falar, caraca, eu tô deixando aqui o meu legado. Eu tô fazendo alguma coisa aqui que realmente eu tenho orgulho. E é isso que a gente deveria estimular nos estudantes. Então, quando a gente, inclusive, olha para a taxonomia de Bloom, e a gente olha ali as etapas do processo de aprendizagem, a escola muitas vezes falha em não valorizar o processo de criação. Fica muito pautada ali em replicação de conteúdo. E, cara, eu gosto de ser muito coerente na Tangram. Então, uma das funcionalidades que a gente criou até com inteligência artificial é
é que o estudante ele pode criar uma pergunta para a plataforma. Então ele cria um enunciado, ele cria a alternativa correta, incorreta e a justificativa. E aí a gente avalia a criatividade dele, a concordância, a gramática, a lógica, se está certo. Então a gente tem que estimular os estudantes a criar coisas novas. Porque a gente não quer formar cidadãos que simplesmente repliquem o feito, que se replique uma resposta. A gente quer criar, a gente precisa estimular a criatividade. E a escola precisa ser esse lugar. E é isso que dá mais gosto na gente, de criar coisas novas. Desde que esse podcast que você fez aqui, né, lá na escola, os estudantes estão criando, estão desenvolvendo diferentes habilidades. Tenho certeza que você tem super orgulho disso. Tenho certeza que quando os estudantes vão lá, eles estão criando conversas novas. E isso que dá o tesão, o que é gostoso, né, pra gente. Então, eu gosto muito de poder empreender na educação e ser muito coerente com aquilo que acredito que deveria ser a essência da educação, que é justamente despertar essa criação nas pessoas. E a gente fala tanto da criatividade, na própria BNCC traz a questão da criatividade, e a gente vê tanta escola matando o processo criativo, né? É complicado mesmo a gente conseguir achar esse lugar onde é permitido a criatividade, mas mesmo ao mesmo tempo é permitido o erro. Porque a escola é uma máquina de mostrar erro como nenhuma outra. Como que é feito o trabalho dentro do Tangram de avaliação do desenvolvimento do aluno? Onde que está, sabe, a iniciativa do empreendedorismo parte do princípio de que você pode errar desde que o erro seja inédito e ao mesmo tempo erre rápido, conserte rápido. Como é que o Tangram faz a avaliação do desenvolvimento dos alunos? Pô, interessante. Eu acho que tem muito espaço para a gente melhorar aí, mas a gente já faz muita coisa legal. Porque no fim do dia, a gente quer... Não só apenas... Eu me preocupei muito... Primeiro assim, que a gente tem que ir por partes, né? Mas eu me preocupei muito em ser interessante, envolvente e engajador para os estudantes. Mas aí depois a gente falou assim, cara, mas o aluno está aprendendo. É isso. Mais do que isso, ele está mudando de comportamento. Então o que a gente faz no Tangram? No começo do semestre, logo na segunda aula, a gente faz uma avaliação diagnóstica dele sobre o conteúdo e as habilidades, né, do componente curricular de matemática. E a gente tem uma foto. Sei lá, 58% de acertos. E aí a gente depois faz uma avaliação somativa no fim do semestre para avaliar o quanto ele aprendeu, olhando para as mesmas habilidades e para os mesmos índices de educação financeira. Então a gente consegue entregar para a escola um relatório do quanto que ele aprendeu e mais do que isso, a gente faz algumas perguntas para ele. Se você tivesse aqui R$200, você compraria um tênis mesmo sem precisar? Você apostaria no Tigrinho, seu influenciador favorito? E aí a gente vai vendo, sobretudo, a mudança de comportamento. E sabe o que é mais legal, Gui? Que a mudança de aprendizagem, né, tipo, a evolução da aprendizagem, a gente não consegue ver saltos tão grandes em 6 meses. Uhum. Mas mudanças de mentalidade, de comportamento, principalmente porque esse é um conteúdo novo para o estudante, cara, os saltos são absurdos. E eu mesmo fiquei às vezes questionando, falei, cara, não é possível, mas são os próprios estudantes que responderam essas perguntas. Legal. Então é muito legal ver que essa mudança de comportamento dos estudantes, né, no fim do dia, cara, é muito difícil mudar um hábito de uma pessoa. A gente fala muito sobre hábito, eu falo nas minhas redes sociais sobre hábitos, que eu acho que os hábitos, eles constroem hábitos constroem a pessoa que a gente se torna, assim. Mas se a gente leva esse hábito saudável desde cedo, ele não precisa mudar, porque ele se habitua dessa forma, né? A disciplina, a Daphne Blaschauer, ela foi CEO da Nike Women, da Running, e ela fala que o que muda a história do ser humano é a própria disciplina, ter esse foco, essa objetividade, a criação dos bons hábitos, né? Então, eu acredito que esse seja o caminho. Já estamos caminhando para o final, Felipe. Eu vou fugir um pouquinho o protocolo dessa vez, e eu queria que você desse um recado para o gestor escolar naquela câmera, falando da importância da educação financeira e do empreendedorismo na educação. Pô, muito bom. Vou falar aqui então, Gui. Obrigado pela oportunidade. Mas você, professor, diretor de escola, que acredita que a educação vai muito além de passar no vestibular, você acredita que o seu aluno precisa ser preparado para a vida, por favor, avalie ter uma solução de educação financeira. Pode ser a Tangram, pode ser outras no mercado, mas eu entendo que a gente deveria desenvolver essa mentalidade empreendedora dos estudantes para além, né, de criar um negócio, mas de realmente pensar no longo prazo, não ter um aluno ali imediatista que está apostando no jogo do tigrinho, mas que ele entender que existe valor em estudar, existe valor do trabalho, e é justamente com o conhecimento, né? O conhecimento é o primeiro passo para a mudança de comportamento. E no fim do dia, eu tenho certeza que você, professor, que é inovador,
quer trazer algo diferente, envolvente para os seus estudantes, e eu tenho certeza que a Tangram pode ser uma ferramenta super útil para a sua escola, para justamente trazer esse engajamento, dar visibilidade de que a sua escola está preparando o seu aluno para a vida. Tenho certeza que você vai ser um educador, uma educadora muito mais feliz, porque você vai estar de fato mudando para além desse aprendizado do estudante, mas também mudando o comportamento dele para a vida. Muito bem. Então, finalizando aqui mais essa entrevista no Movimente, o que é o maior evento de educação de Minas Gerais. Lembrando para você, disciplina e trabalho não é punição, é libertação. Seja você uma pessoa que busca essa liberdade, transmita isso para os seus alunos. E lembre-se, o boss tá on.